Bom, lembra que na última nós falamos de ação do pensamento. Então hoje nós vamos falar do passe e dos centros de força. Então quando nós falarmos, quando nós vamos falar do passe, nós vamos usar muito esses conceitos que nós falamos. Nós falamos fluido, de fluido nós falamos, depois de fluido, da constituição do fluido, a ação do pensamento em cima do fluido, falamos de aura, das emanações, tudo isso. E aqui seria a parte de aplicação prática dos conceitos a respeito do passe. Então, só antes da gente começar efetivamente, repassar os conceitos básicos que a gente vai usar aqui. Que é o quê? Qual o princípio? O que nós falamos quando fomos estudar o fluido? O médico, quando vai dar um passe, quando ele vai manipular esses fluidos para ajudar alguém, é pelo pensamento que a gente faz as modificações desse fluido. Pela prece, a gente se une ao Espírito, que vai trabalhar junto com a gente, potencializando esse fluido. Quando se fala potencializar o fluido, é ele dar qualidade ao fluido que nós não temos. Ele complementa isso. Mas nós, quanto mais nós aprendemos sobre essa técnica, mais a gente ajuda também o Espírito. Senão nós vamos só ser o intermediário dessa manipulação que ele vai fazer, que ele dá qualidade. Então é um processo de aprendizado para nós como espíritos também, para quando desencarnarmos, nós também podemos um dia atuar com eles, como guias, como orientadores desse trabalho. Então, a partir do momento que nós entendemos que a estrutura da matéria, a matéria que a gente conhece, densa, tem uma estrutura. Essa mesma estrutura, ela é válida para a matéria mais sutil que tem. E todas essas estruturas são derivadas do fluido cósmico universal. Hoje a ciência, ela pega o átomo já há muito tempo que não é indivisível, e depois do átomo, as partículas que compõem também já não são mais indivisíveis, e também a cada dia eles vão quebrando essas partículas e descobrindo partículas mais sutis que compõem essa partícula. Por isso que nós mostramos lá no estudo de fluidos, quando Kardec pergunta sobre a estrutura da molécula e tal, e os espíritos, num resumo, já estou resumindo, para não repetir tudo, eles falam assim: olha, o que você pensa que é molécula, que é algo sólido, para nós já é a aglomeração das moléculas primitivas. Isso vale para tudo quanto é átomo e partículas. Então, nós observamos alguma coisa aqui que tem uma estrutura sólida, mas na verdade, isso aqui é a aglomeração de uma partícula fundamental que tem lá e que é muito sutil. Então, nosso pensamento atua de uma maneira mais clara nessas partículas sutis. Então, é pelo pensamento que nós damos essa qualidade. E não necessita, assim, vou dar uma qualidade medicamentosa nesse fluido. Eu não preciso saber a fórmula do medicamento para dizer que vou dar aquela qualidade, aquela estrutura. Basta a intenção dele. Então, lá no capítulo 14 de fluidos, tem uma parte que se fala da qualidade. Quando fala da qualidade, eu falo, cada sentimento tem uma característica físico-química no fluido. Olha, pode ser dulcificante, adstringente. Então, cada sentimento que a gente expõe dá uma qualidade fluídica, físico-química mesmo. Ele muda. Tem odor, tem qualidade. Por exemplo, o adstringente, ele tira. É como aquele limpador de gordura do forno. Você joga lá e dissolve aquele troço todo. Isso é a característica adstringente. Então, basta nós termos a intenção que imediatamente esse fluido ele toma aquela função. Ele pega essa qualidade. Eu qualifico pelo pensamento. Então é esse conjunto, pensamento atuando sobre o fluido e sintonia com o plano espiritual para melhorar a qualidade desse negócio, é
é o que eu atuo para melhorar a vida do outro. E a nossa também. Porque às vezes o médico pensa nisso. Nós somos o primeiro a receber essa carga fluídica que o espírito potencializa sobre nós para transferir para o assistido. Então a gente não pode reclamar, não é atendido. Além disso, depois, o médico, eu quero tomar pasta. O médico só deve tomar pasta se tiver algum problema físico. É claro, estou doente. Isso me impede de dar o passe, dependendo da doença. Desde que ela não me atrapalhe no momento ali do trabalho. Mas se eu estou com problema, pode ser até uma pancada, não sei o que, tomar um passe restrito, não restrito, mas específico daquilo ali, tudo bem. Ou então, estou num trabalho, me desgastei demais, toma um passe, mas fique pensando, se nós saímos do trabalho, qualquer ele que seja, com algum resquício, o problema é nosso. Então, a gente tem que trabalhar na causa também. Oi? Porque não tem sentido um trabalho no bem te causar problema. Claro. Se tem algum problema é porque eu não estou sintonizado, eu cochilei em alguma coisa. A ressalva que a gente faz ali é num trabalho de desobsessão, que é específico, que os espíritos pedem para a gente dar o outro passe e no final fazer a troca de passes. Isso por quê? Porque é um trabalho que nós tomamos contato com forças que estão muito desarmonizadas e é necessário, no final do trabalho, nós nos recompomos. Então é natural, pode ser que durante, depois do trabalho e entre o final do trabalho e essa recomposição, eu sinto algum desconforto, mas que vai ser recuperado naturalmente por conta daquela troca de passes e daquele momento que você fica ali. Não é? Aí o médium, às vezes, não. O médium acaba o trabalho, joga a perna no corpo e vai embora, sabe? Quer dizer, ele nem dá tempo de se recompor. E depois reclama que está levando o resíduo do trabalho para casa. Mas, o final do trabalho, o médium tem que entender que ainda está naquele processo de retornar à condição normal. Então, essa é a característica do passe. É o pensamento atuando nessa matéria sutil, dando qualidade a ela para ajudar o outro. Como é que isso vai ajudar o outro? Como espírito, perispírito, corpo físico, a constituição sutil, é aquilo que está lá na Gênesis, eu troco uma molécula, uma maçã por uma maçã, vou equilibrando aquilo ali, e ao mesmo tempo o espírito tem que trabalhar no seu pensamento para que ele não desarmonize o que nós estamos ali paliativamente reharmonizando. Porque ele é a causa daquilo ali, então ele tem que trabalhar. Então vamos lá. O que é a paz? São os pontos que a gente vai trabalhar. O passe cura todas as doenças. Todos que tomam passe curados, então são esses tópicos aí que nós vamos trabalhar. O mecanismo do passe, isso aí está lá no domínio da mediunidade. Se eu não me engano. Vamos ver, na outra está o final. Passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular. O que ele está querendo dizer isso? Fluido pode ser transmitido de um indivíduo para o outro. Fluido é matéria, matéria é energia. Esse que está falando aqui. Quando você joga essa energia em cima do outro, e nós temos um desequilíbrio celular no corpo primeiro espiritual, que depois está sendo embutido no corpo físico, quando eu jogo isso aqui, é como se eu estivesse harmonizando, restaurando aquela célula sutil. Posso trabalhar também no corpo físico. Aqui estou no campo celular aqui, ele pode ser um corpo espiritual ou um corpo físico, ou nos dois. Isso aqui, quando houver renovação celular, eu já estou trabalhando uma célula mais equilibrada. Só que é o seguinte, se eu trabalhar isso aqui, mas o indivíduo estivesse desestabilizando mentalmente por algum problema, raiva, ódio, destempero, qualquer coisa, ele vai estar produzindo
novas células desequilibradas. E aí é você enxugar gelo. Você enxuga aqui, o cara vai lá colocando o desequilíbrio de novo. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada ergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valorosas reconstruções. Traduzindo isso tudo aqui é o seguinte: o corpo é o carro, o espírito é o motorista. Aqui o médico está carregando a bateria dele carregada. Mas a responsabilidade do motorista é: não vai ficar carregando eternamente a bateria, eu tenho que descobrir qual o problema que está descarregando ela. Então isso é momentâneo. Esses recursos que tem plano espiritual, médico, assistindo quem está ali recebendo o passe, e é entrosado, para ele se entrosar, tem que ter, nessa emissão e recepção, tem que ter sintonia, e aí vale a sintonia, médico, espírito e o assistido com a atividade que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa está na reunião, vai começar o passe, e caramba, hoje está passando o replay da novela, que é o último capítulo. O cara começa a viajar na maionese aqui. Ele não está receptivo àquele trabalho que está sendo feito. Ele está fora de sintonia. Da mesma maneira, o médico também não pode se colocar diante do assistido de uma maneira automática. Ele tem que, ao parar diante do assistido, ele tentar se acomodar dentro da emissão da pessoa que está ali. Por quê? Porque da mesma maneira que eu, para receber a potencialização do espírito desencarnado, para ele receber a desse conjunto, ele tem que se ligar nesse trabalho. Se ele estiver pensando na Amada Bezerra, meu amigo, tu está jogando para lá e ele não está puxando. A efetividade do passe diminui na proporção que ele não está nem aí. Por isso a importância, então você vê só, tem casas que trabalham, e a gente veio até essas viagens aí, né, que tem gente que nem só vai tomar passe. Está se enganando. Porque entra ali, porque os espíritos fazem o quê? Bota uma reunião de estudo, o cara sentar ali, tem mais ou menos 1 hora para ele ir largando todas as mazelas que ele tem na mente do dia a dia dele, para ele entrar na faixa daquele estudo, para ele se sensibilizar naquilo ali. Depois tem prece, mais prece, tem prece com abertura, tem estudo, tem prece na hora do passe, tem leitura de página, meu Deus do céu, foi para a repescagem, da repescagem, meu Deus. Várias oportunidades para o cara ficar sensível àquele momento. Pô, o cara chega, senta e recebe o passe. O que esse cara vai receber? É achar que o milagre existe. Quando esse negócio aqui está bem claro, é necessário que esses recursos se entrosem entre quem está emitindo e quem está recebendo. Senão, não vai ter resultado, ou vai ter um resultado muito abaixo do que poderia ter. E quando ele fala que ajudar a criatura necessitada, é a chupeta na bateria. Eu estou carregando agora, mas você vai ser responsável por isso. Por quê? Aqui ele está dando, deixa eu ver se é o mecanismo, aqui está no domínio mesmo. Porque ele dá algumas definições, André Luiz, quando ele fala nas células, aí, em evolução em 2 mundos, que ele fala que cada agrupamento de células tem uma função específica. E a ciência, de repente, diz, ué, não tem, mas as células são todas iguais. Elas, aquele conjunto, ela age de uma maneira específica, dependendo de onde ela está, com a função dela. Então você tem grupos celulares, a Luiz fala, vocês têm grupos celulares com funções específicas cada um. Porém, todas elas
obedecem ao governo do Espírito. Então, isso como fossem cidadelas, prefeituras, ou estados, mas tem um cara que manda aqui em cima, né? Que é o pastor. Aqui tem uma organização, mas quem manda é lá em cima. Se aqui, no caso do Espírito, perder o controle desse comando todo aqui dessas funções, aí há um caos orgânico. Então, quando ele está dizendo isso, e como eu controlo? Pelo meu equilíbrio como espírito. Então, imagina, o governador está aqui, todos os grupos celulares funcionando. Enquanto eu estiver equilibrado, está tudo equilibrado. Eu começo a me descompensar, eu vou perdendo o controle de determinadas áreas. Qual área que estoura primeiro? Eu sou fragilizado. Então, aqui, a gente esquece que as células são vidas microscópicas. Como vidas microscópicas, ele tem o que agregado a essa matéria? São vidas microscópicas. De que reino? Vegetal ou animal? Ou mineral? Animal, no caso do ser humano. Animal. Vidas microscópicas, animais. Se é uma vida animal, o que tem agregado a esse corpo material aqui? Princípio inteligente ainda. Então, olha só. É o princípio inteligente que está ali. E a lógica de André Luiz é a seguinte: se o espírito pode hipnotizar o outro, pensamento contínuo contra pensamento contínuo, e dominar, por que tu não pode dominar a vida microscópica? O princípio inteligente. Com uma razão, você não... E é isso que ocorre. A doença ocorre por falta desse equilíbrio. O espírito perdeu esse controle. O cara vai lá dar o passe para ajudar ele, para que essa mente reanimada, reharmonizei a mente, ela volta a ter controle sobre essas vidas microscópicas. Ele fala que a serve, porque estão no serviço, comando do espírito, no templo do corpo. Colocou a vida tem como célula. Sim, mas a gente não raciocina que célula é uma estrutura animal e tem um princípio inteligente. Eu pego o espírito de célula a célula. Exato. Molécula. Olha só, e molécula é o que? Mineral. É uma estrutura mineral, que pode ser também uma estrutura orgânica, mas no sentido do reino, que você fala assim, mineral, planta e animal. Mas tudo tem princípio inteligente agregado ali. Então eu controlo, eu espírito, controlo aquilo ali. E a gente esquece disso aqui. E a gente tem costume de dizer assim, eu não consigo controlar e controlar. Não só a mim, como esses milhares de células tem aqui. Mas a desorganização, e outra coisa, o bom extremo. A morte, por que a gente morre? Que dá um colapso aqui no espírito, mas porque ele fala falência dos órgãos. Falência porque eu perdi controle geral, o espírito perdeu o controle geral sobre aquelas vidas, aí é o caos, aí perde tudo, vai para o espaço. Até aí, tá legal? Vê como é que o negócio é. A gente não percebe, as coisas às vezes. Tá, as informações São estão ali. mas que não percebem. E um outro troço que hoje eu vim escutando nos CDs, né? Porque hoje eu vim sem copiloto, vou ficar escutando algo para prestar atenção para não dar sono. E aí eu escutei a criatura lá, que não fala o nome, não tem nada a ver, mas coisas. E ela falava assim, não, isso não tem como a gente explicar. Porque ele estava querendo explicar cientificamente. Era tão simples uma informação que a espiritualidade dá. Então, às vezes, você fala assim, não, a gente não pode explicar. Não pode explicar porque não tem humildade suficiente de pegar a informação e dizer que isso é informação espiritual. Porque não tem. Então, como é que você explica que as reminiscências estão guardando, está num lugar indefinível? Não está num lugar indefinível. Está no corpo mental, de uma maneira mais profunda, e tu tem uma memória recente, está no corpo espiritual, e você tem órgãos
aquilo ali. Aí você falar que não, isso não dá, porque a ciência não sabe, nós sabemos. Por isso que não dá certo quando a pessoa quer botar a ciência à frente da revelação. Porque a revelação é muito maior. O conhecimento científico é subconjunto da revelação. Então, se você quer partir daqui, meu amigo, tu está engessando o negócio, está criando problema para entender. Quando você não precisa provar, a gente sabe. E se você observar, ter bastante percepção, você vai perceber isso no dia a dia. Exato. Mas se você tiver com a cabeça científica mais forte do que a doutrinária, você vai querer provar. E provar, meu amigo, tão cedo que não vai provar. Mas não precisa provar. Então, aí vem com outra amplitude aquelas palavras, felizes daqueles que não viram e creram. Então você vai, logo o cara está me enchendo, sabe, amanhã no trabalho. Porque isso, que aquilo, eu falei, tá legal, tu já viu o Marco? Não, então acredita, então está. Pô, está pedindo quanto, tá. Dei o livro dele, o cara farmacêutico, tá. Toma, e dei William Crookes para ele ler. Lembra, pô, de grupo? Não, né? Quando ele leu aquele livro dele, teve aquela experiência toda, Forrest Gump e a. Como é que é o nome, cara? Forrest Gump e. Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Aí ele leu, aí voltou, falei, aí ele estava maluco quando escreveu isso. Falei, quando ele escreveu todo o resto, ele estava bonzinho. Ele escreveu isso aí, o cara está maluco. Quer acreditar, não acredita. Você dizer que tá lá, você o orgulho é maior que qualquer coisa. Então, chega nesse ponto. E o cara falou, porque nunca apareceu para mim. Eu falei, cara, quando foi fazer faculdade, o reitor foi lá na tua porta, bateu. Sou fulano, olha, nós estamos precisando de aluno lá, você daria honra para estudar na nossa faculdade? Ele falou, não. Eu falei, pô, se o reitor não faz isso, o que é que Deus faça para você? Ou te convide pessoalmente para alguma coisa? Pô, os caras, eles limitam. Quer limitar por causa dessas coisas. Aí você vê, a conclusão dele, reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas, que é o que eu falei antes que ele fala, que as criaturas se influenciem reciprocamente. Por que ele está falando isso aqui? Porque já naquela época o hipnotismo era comprovado. Lembra da história de Kardec? Eu acho que é no Obras Postas. Agora não vou lembrar qual livro, que nós usamos, nós fizemos até uma dramatização disso, que ele conta a história do Esculápio, que ele conta assim, que penetrou, no caso, como chamavam de magnetismo, o pessoal rejeitava, mas trocou o nome para pilotismo, a ciência Eu acho aceitou. que Novas Fotos. Não é Novas Fotos? É uma historinha que ele fala do Esculápio, o filho, e chamou de penetrou a seara da medicina com o nome de pilotismo. Então, assim, como isso aqui, ó, a influência magnética, ela é comprovada para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com muito mais amplitude de eficiência, atuará ele sobre as entidades celulares no estado orgânico. Equilíbrio do espírito se reflete no equilíbrio do corpo. Então, é a busca da saúde, por isso que qualquer estudo da medicina espiritual, você vai morrer aonde? Na autocura. E a autocura, quando se fala autocura, as pessoas ainda ficam pensando que é pelo passe. É engraçado isso, mas não é. A gente fala muito moral. isso aqui, É reforma moral. Reforma moral. O dia que a ciência entender isso, tu vai entrar no consultório, o cara vai olhar para a cara toda assim, o que você tem? Se dor de cabeça, se tu dor no estômago, tremendo, o cara vai virar para você e cara, como é que está a sua vida moral? O que você tem feito? Você é da Petrobras? Você é político? O que você está fazendo? Você trabalha com propina, com alguma coisa? Então, meu filho, vai parar de roubar os outros, vai parar de
tem um comportamento agressivo, você fica malhando os outros, faz muita fofoca, então ó, para de falar do outro que vai melhorar. Vai chegar um dia que o receituário do consultório médico vai ser assim. Que o cara vai chegar, oi? Tudo, mas voltado para o lado moral. O cara vai enxergar que tudo que a gente está vendo aqui receitando, ele está receitando para a consequência, para o efeito. Porque no fundo, tudo bem, mas ó, vou te dar um remedinho aqui para melhorar a tua azia, para melhorar a tua enxaqueca, mas ó, se tu parar de roubar, parar de enganar os outros, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, tu não vai melhorar não, tá? Aí vai ser assim. Remédio vai ser paliativo. Mas, na realidade, ele já é. As pessoas não acreditam, nem o médico. Nem o médico acredita nisso. A não ser o médico espírita. Estou falando médico que é espírita. Médico que é espírita. Porque não adianta ele, porque eu estou na AME. Na AME tem um monte de gente que já ouviu falar um monte de bagulho que ele é mais médico do que espírita. Vai falar besteira. Se for mais médico do que espírita na hora de falar sobre isso, vai falar besteira. Porque ele sempre vai impor uma barreira. Entendeu? Agora, se ele for espírita e usar o conhecimento da ciência que ele tem, seja médico ou qual for, a serviço de explicar isso que a gente pedir, vai se dar bem. Mas a partir do momento que ele esqueça isso, que ele botar, porque ele sempre vai esbarrar numa limitação material, porque ele sabe aquilo. Então, vai dar tudo. E uma outra coisa, Paulo, a gente, mesmo sendo espírita, mesmo sabendo da importância, a gente deixa passar despercebida a questão do pensamento. Também. Mas aí entra aquilo que a gente sempre fala, porque é um processo educativo. Não tem, aí entra muito também, eles têm falado muito disso, porque sempre vai morrer esse negócio. Aquela colocação de Paulo, quando ele fala, por que eu faço? Então o que eu quero eu não faço. Aí é um processo educativo. Se nós estamos há milênios com aquele tipo de comportamento, isso não é de uma hora para outra, é um processo de educação mesmo, de autoeducação. Então o esforço que a gente faz, cada um sabe do seu. Por isso não julgueis, a gente não tem como perceber a vida do outro em relação a isso. Nem pode julgar e querer meter o dedo. Ajudar, ajuda. Se puder ajudar, fala nada, fica quieto. Criticar, já tem muita gente para criticar. Então, os espíritos sempre orientam dessa maneira. Porque a pessoa, só a pessoa que está ali, sabe da dificuldade que ela tem para se desvencilhar daquilo ali. Então, esse processo já é a parte final do negócio. Você já teve a informação, você já assimilou aquilo ali, já meditou a respeito, entendeu, e aquele negócio já está dentro. Botar para fora, na transformação moral, para isso virar ação, aí é a parte final e mais difícil do processo. Porque nós estamos lidando com milênios de vício em atitudes, é o hábito mesmo. E até a questão exterior leva você a uma série de coisas se você não tiver muito vigilante. Exato. A pressão toda que você tem, é isso que os espíritos falam, que é a influência da vida material. Nós recebemos uma mensagem que a Sueli Schubert recebeu do Eurípides, falando no momento atual, que cada grupo espírita, na casa espírita, no centro espírita, a gente tem que ter muita vigilância nesse momento que nós estamos vivendo. O que está com perturbação. Tem gente para tumultuar qualquer coisinha. Olha, é um negócio muita irritação, muita raiva. E assim, a gente vê nitidamente que isso é o trabalho da espiritualidade inferior, pegando com mais acesso. Ela fala sobre isso. Ela fala sobre isso. E tu vê, eu estou falando isso e eu nem vi. Eu vou te mostrar. O que eu estou falando, por que eu estou falando assim? Porque é o que a gente está vendo. A gente está sentindo isso na pele, de um negocinho assim, e sai do tumulto. Hoje nós estamos. Um monte de bagulho, ele joga no WhatsApp, joga no céu, e tu vai ver, tá um bolo de neve desse tamanho. Pessoas até que têm conhecimento
Olha, jogando. eu fiquei mais preocupado essas 3 últimas semanas. Eu falei até isso para algumas pessoas mais próximas, de lá até da direção. Falei, olha, eu fiquei assustado porque muita gente que eu pensava que tinha uma base doutrinária firme, olha, mas desandou a colocar para fora algumas opiniões que, meu Deus do céu, eu fiquei preocupado. Então aí você vê uma desatenção, que a pessoa nem percebe. Por isso que eu falo, de boa intenção e ferro está cheio. Isso deve ao povo, aumenta, mas não inventa. E esse negócio mesmo, que isso é aquele negócio que a obsessão mais perigosa é essa da meia dessa sutil. Que a pessoa está achando que está fazendo, prestando serviço para o espírito e está fazendo uma mudança. E quando ela se toca, aí que ela Paulo entra naquele ponto de mediunidade da autodivulgação. Exato. Exato. Aí sai tanta coisa que eu falo, caramba, como é que pode isso? Por um negocinho à toa, um troço assim que foi indo por causa disso, da atenção. E é assim que o da casa espírita cai. Aí continuando, reconhecendo seu poeta. Já falou. Passei. Mecanismo. Tendo mencionado o fenômeno hipnótico em diversas passagens de nossas anotações, a ele recorreremos ainda uma vez para definir o medianeiro do passe magnético por autêntico representante do magnetizador espiritual à frente do inferno. Olha só, aí serve para várias coisas, mas entre as principais, primeiro, representante. Além de médium, representante, está dando mais responsabilidade para a gente e menos poder. Se o cara tem alguma dúvida que ser médium é o carteiro que entrega a obra, aqui já representante meu, tu está fazendo o que eu estou te dando, não está obrando. Então já é menos um motivo do médium ficar se encher. Isso serve para qualquer tipo de mediunidade, até a da divulgação, principalmente mesmo da divulgação, mas até representante. Agora, e outra coisa, se é representante, entra aquele negócio de sintonia de novo. Eu não posso estar ali diante do inferno sendo representante do magnetizador espiritual sem uma adequada sintonia, porque se eu não estiver ali exercendo esse papel, eu dificulto esse trabalho do magnetizador espiritual. Então, realmente, é como Inácio uma vez falou para a gente a respeito do médico, que a gente fala aqui, aquele negócio assim, que a gente vê muito hoje, não são todos, mas de uma maneira geral. Próximo, o que você tem? Estamos aqui. Nem olha para a cara do sujeito, às vezes. Nem olha, claro, eu digo para você que vai embora. E Inácio uma vez falou para mim assim, ó, se os médicos soubessem, tivessem a consciência de quanto eles influenciam na vida do outro, ao aviar uma receita, eles pensariam 10 vezes antes de botar qualquer coisa no chapéu. Porque está chamando a atenção da responsabilidade do médico ao fazer aquilo ali. Imagina. É claro que a maioria dos médicos não tem noção disso. E vai ser proporcional, a responsabilidade é proporcional ao que ele sabe. Mas que já é muito, porque mesmo ele desconhecendo os fatos espirituais, o médico faz um juramento que só aí ele já está comprometido e muito. E Inácio chamando a atenção do lado espiritual do negócio, da responsabilidade, porque nós estamos influenciando na vida do outro. E não tem jeito, não tem jeito. Aí você imagina, é o mesmo peso que ele está dando, não o mesmo peso, mas você, é o mesmo aspecto, é o da responsabilidade diante de quem está atendendo. Porque a pessoa, às vezes, que está ali, independente
na crença dela. E pior ainda se não for espírita, porque se não for espírita e aparece aqui para se submeter a isso, é porque as esperanças estão voltadas ali. Porque o espírita, ele está vendo que é espírita, mas e o outro? Está vendo que provavelmente já bateu em 300 mil portas e não resolveu o problema dele. Então ele está com o coração esperançoso de que ele possa receber alguma coisa. E se nós não tivermos proporcionando isso de uma maneira adequada, vamos dizer de outra maneira, se o processo está melando por minha causa, eu tenho que ficar preocupado com isso. Porque a corda está arrebentando do meu lado. Estabelecido esse clima de confiança, esse clima de confiança, ele é consequência da sintonia entre o médium e o enfermo. Olha só, qual acontece entre o doente e o médico preferido? Hoje, dificilmente você tem essa relação aqui. Não é dizer que antigamente era melhor, não. Não é saudosismo, é constatação. E tem vários motivos. Eu cito alguns. Antigamente, o médico, isso vale para qualquer profissão, ele estava ali para ser médico e sabendo da responsabilidade que aquilo significa e por amor. Hoje, nós temos muito médico que trabalha, porque o pai é médico, a mãe é médica, tem clientela, não sei o que, e só olha realmente esse sinal que fica aí do lado financeiro. É aproveitar a situação que já está estabelecida ali. E aí, meu amigo, não se tem mais essa relação de confiança como se tinha antigamente o médico da família. Aquele cara que olhava para você assim, e até para facilitar a intuição para ele diagnosticar. Mas ó, o cara olhava para você e falava, é isso. Eu já fui diagnosticado de crise renal a uns 3 metros de distância. Um primo do meu pai que era um excelente médico. O meu pai, coitado, andando na rua, eu tinha acabado de jogar futebol, eu tinha uns 17, foi a primeira vez que eu tive crise renal. Eu tinha uns 17 para 18, 16 para 17, eu tinha acabado de jogar futebol. Aí cheguei em casa, estou sentindo uma dor aqui, eu falei, pô, pensando que era dor muscular. Aí deitei lá, fui me encolhendo, nada de passar. Aí falei, pô, eu estou com dor aqui, eu acho que eu tenho jeito de alguma coisa. Me deu dor flash de ponto de leite. Quando eu botei, voltou. E meu pai não estava em casa, demorou a chegar para almoçar. Quando ele chegou, me levou no médico. Aí paramos lá, que não dava para estacionar onde esse médico estava. Era um calçadão, ele foi andando, e eu atrás assim. Vamos lá, isso é mole. E eu com crise renal todo torto já. E a inocência dele. Eu subi na escada, por isso que eu cheguei lá. Ele chegou, eu cheguei, depois que estava me arrastando. E esse primo dele estava comendo. Estava até comendo comida árabe. Aí ele olhou. Quando eu cheguei assim, estava essa distância, não é? Que eu subi a escada, ele estava aqui à mesa, ele, quem foi? Eu falei, ó, estou com dor aqui. Ele falou assim, como é que está a tua urina? Está meio escuro? Tá. Está sentindo isso assim? Sim, estou. Está não sei o que, não sei o que lá? Estou. Bem-vindo ao clube de renais. Pegou um papel de pão, cortou, ele estava almoçando, tirou um pedaço de papel de pão, naquele tempo, se embrulhava pão com papel de pão, hoje é sabe. Aí pegou um lápis, escreveu assim no papel de pão, Baralginho na veia, vai aqui embaixo, tinha uma farmácia embaixo, conhecia ele. Escreveu no papel de pão, Baralginho na veia, vai. Apendicite, ele, quando tinha 9 anos, ele me colocou aqui, falou para minha mãe assim, ó, bota compressa de gelo. Se não melhorar até o meio de manhã, vamos operar a apêndice. E era. Sem aparelho, sem nada. Confiança e o amor do médico pela profissão, a intuição. Hoje os caras com aparelho que vê até a alma do outro, tentam ver até a alma. O cara erra o diagnóstico. Os caras esquecem bisturi dentro do outro, esquecem algodão, costura um monte de troço dentro do outro. O cara vai operar uma perna, não opera no outro.
Pai, o cara que morreu quando conheci, passou em não sei quantos milhões de hospitais. Aí você vê, não é malhar o médico, não. É a gente mostrar o quê? Como isso aqui é importante. Porque você olha os exemplos como ocorre isso, a arrogância que dá. E quando ocorre esse amor à profissão, porque a gente sabe, os Espíritos falam o seguinte, todas as profissões, todo mundo tem as de guarda. Perfeito, todo mundo tem. Mas as pessoas que têm profissões que mexem com a coletividade têm um bando. Por quê? Exatamente porque interfere na vida de um monte de pessoas. Por incrível que pareça, político também tem. Qualquer profissão que tenha influência na vida de muitas pessoas, o plano espiritual se cerca ainda de mais cuidado do que o normal. Aí você vê, às vezes, num receituário, qualquer coisa, que passe, só o fato da pessoa estar vindo, aí vai fazer uma operação. O médico, na hora, vai ser intuído. Vários casos, você já deve ter escutado também, vários casos, da pessoa que está vindo com passe de cura e quando vai operar, e olha, a operação ia ser assim, assim, o cara ia operar 4 no mesmo dia, deu alguma coisa lá, só operou a mim. E foi o que valeu, porque durou não sei quanto tempo. Olha só, tudo é um direcionamento para aquele propósito. E a gente não pode desconsiderar isso. Vai estar vendo, criando essa ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de forças, ainda imponderáveis no mundo, quer dizer, ninguém vai detectar isso, mas é pensamento a pensamento, é a fé, tudo isso, verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos, olha só, de um e de outro. Então, o médium, apesar de ser intermediário, e aí faz parte do processo, quanto mais integrado ele tiver, mais fácil vai ser o atendimento. E entre algumas coisas que dizem respeito à integração, está todo esse comprometimento e o clima de confiança. Então, até para ir, às vezes, você vê, paramos na frente do necessitado, de quem vai ser atendido. Tem que fazer a pessoa se sentir bem. Então a pessoa não pode chegar, né, no centro espírita, olhar para o médico está com cara de... Pode, ele tem que olhar para o médico e se sentir acolhido ali. E o médium naquela hora, ele tem que entender que ele está sendo portador de um pacote de fluidos que foi preparado para aquele indivíduo ser atendido. Entendeu? Então não pode o cara chegar ali e entregar um presente para o cara de dor de paus. Bom, não existe isso. Oi. E nós que moramos numa cidade pequena, nós temos que ter mais cuidado que vocês que moram na cidade pequena. Porque nós somos conhecidos na cidade. Nós andando na rua, se a gente faz qualquer merda, se a pessoa chegar aqui, vai tomar um passo pra gente, já pensou? Olha só, Tem que ter uma eu vigilância. vou te contar um segredo. Ué. Tu está enganado. Um dia desse, sabe o que eu vou Pior tentar? lá. Porque aqui, tu falou, todo mundo conhece, eles conhecem tudo você. Mas como a cidade é pequena, vocês também conhecem eles. Lá, eu falo para um salão cheio, em que eu não conheço 10% das pessoas que estão ali. Aí eu estou trabalhando lá, não sei aonde, para ter uma ideia, não é nem trabalhar. Eu gosto de futebol, não vou discutir isso para ninguém, jogo bola até hoje, e gosto de esporte, gosto de acompanhar. E eu e minha mulher, de vez em quando, vamos em jogos assim que está vazio, que não é time grande contra time grande no Rio, campeonato nacional contra time de fora. Até Marta, no Engenhão, eu pego o metrô, eu vou dentro de carro. Metrô, trem, para na porta, olha só. Aí eu estou vendo, lá naquela revista, tu entra e tu assim, cara, eu te conheço. O cara brincando assim, eu te conheço. Eu já vi uma palestra sua. Foi a do pontinho preto e pontinho branco. O cara falou até a palestra, porque eu até fiz
estudo aqui, que nós temos luz e sombra, pontinho branco e pontinho preto. Pontinho preto é o vício, o cara falou isso, a do pontinho preto, na porta do estádio. Vamos lá para dentro, senta aí, quarto. Aí um casal ali. Bueno, Caetano, vem, ó. Nós somos lá do Leão Denis. O cara veio com o João. Aí eu falei, tá no bar, falei, se a gente estivesse fazendo besteira. Chegar o juiz, né? Ah, mas isso é outra coisa, ó. Quando tá num negócio desse, e tu xinga o juiz, tu não tá xingando o juiz. Se tu chama ele de qualquer coisa, aquela qualquer coisa não quer dizer aquilo é uma expressão. É igual jogando futebol, o cara fala uma palavrão no futebol, aquilo não é o palavrão. Né? Uma palavra. É uma palavra, é uma interjeição, por que eu estou falando isso? Porque você não está na intenção, que nem eu falo do juiz, que ele tem uma mãe que ele é dele e outra que ele é o estádio. Mas quando eu xinga ele daquilo ali, ninguém está xingando a mãe dele disso. É um termo que a intenção do cara não é nem aquilo. Por isso que o Raca, o espírito, que ele fala, porque a intenção de ofender. É aquela brincadeira, o cara não está nem aí para aquilo. Mas você vê que na cidade grande é pior, porque eles te conhecem e você não conhece eles. Aí tu está em desvantagem. Aqui, ele te conhece e você conhece ele. Então você vê quem está te vendo. Outra, para ter outra ideia. E é o meu negócio da postura do médico em relação a isso. Eu estava de férias. E quando fica de férias, os maridos aqui devem ser a mesma coisa. Fica uma lista assim pregada na porta de coisa que tu tem que fazer. Que é tipo, trocar lâmpada, emendar não sei o que, um monte de bagulho. Que vale que agora tem esse marido de aluguel aí, que tá legal. Mas tem aquilo. Aí eu estava um dia em casa, nossa, sem brincadeira, eu estava de chinelo. Eu acho que eu não estava nem de bermuda, eu estava de short, com a camisa que não estava suja, porque eu estava mexendo em alguma coisa, eu estava todo sujo. Eu peguei a bicicleta, fui comprar um parafuso numa loja de parafuso que tem lá. Aí vou de bicicleta, parei, antes de chegar na loja de parafuso, tinha uma loja, sabe aqueles aramados de botar dentro de louça? E eu nunca tinha visto aquela loja ali, porque eu só passo ali depois do horário de trabalho. Fui lá, parei a bicicleta, que era da mesma calçada, parei a bicicleta, uma bicicleta velha que é uma desgraça, a bicicleta da minha filha, olha só, bicicleta velha, e eu todo sujo. Parei na porta e fiquei olhando, porque eu não quis nem largar a bicicleta ali, porque eu não tinha levado o cadeado, nada. Aí fiquei olhando os negócios, esse negocinho que eu gosto de ver. Aí eu olhei, a mulher que estava lá dentro cochichou com um rapaz, que acho que era filho dela. Aí eu falei, pô, a mulher está pensando que eu vou roubar, que só eu sujo, tá? Sujinho. Aí eu falei, pô, vou até embora. Quando eu fiz assim, aí ela veio, o garoto, oi, tudo bem? Aí eu, tudo. Você puder palestrar uma ventania? Entendeu? Então cidade grande é pior mesmo. Mas de qualquer jeito a gente tem que tomar cuidado em tudo quanto é lugar. Porque tem sempre alguém que a gente não está vendo. Deixa eu tirar uma dúvida, como você está falando, num terminal desse ponto aí. Olha, eu disse a uma determinada pessoa essa semana que o passe é o efeito de uma novena para aquele que tem fé, não é? Porque, não, sim, eu falei também assim, ó, que o passe a pessoa está diante do receptor ali, dando a ver o passe àquela pessoa. Aquela pessoa está recebendo aquele fluido, dependendo da fé dela, ela vai ser beneficiada. E a novena também, ela será beneficiada como? Tendo a intenção, tendo a fé naquilo que ela está pedindo, naquele santo que ela estiver também fazendo aquela... A única diferença aí é que ela vai depender de uma atuação do plano espiritual sem um médium diante dela. Eu então errei. Olha só, não é que tu errou. Sim. A prece, ela tem um efeito. O que não está certo é você comparar um mecanismo com o outro. Uma coisa é você falar assim, olha, a prece que o cara está fazendo aqui dentro do centro espírita, Sim. e a novena que o católico está fazendo lá por fé, vai ter o mesmo efeito. Sim. Prece ou não prece. Passe,
você poderia comparar naquele negócio que os caras fazem, segura, aquele lá, que é a mesma coisa. O cara faz uma imposição de mãos lá, o mecanismo seria o mesmo. Entendeu o que eu estou falando? Só que são coisas diferentes. Mas no fundo, a fé, se for sincera, cada lugar que a pessoa tiver adaptado àquele ambiente, ela vai receber sempre de acordo com os seus méritos. Aqui ou em qualquer lugar do mundo, entendeu? Isso é importante para a pessoa recolher. Porque se ela não tiver mérito, não adianta. Esse aí você Estabelecido o primo de confiança, por isso que eu falei com você aí naquela Não, e dos créditos. O importante também é isso, dos créditos, tanto da pessoa quanto do médico. Porque às vezes o médico pode nem ter o crédito, a pessoa tem merecimento para receber aquela ajuda. Tem vários exemplos que ele faz isso. Eu quero, vai lá. Não, mas a pessoa, ele fala isso até no livro dos médicos, quando ele fala de magnetizador e médico. Que o magnetizador, apesar de estar cobrando ali, mas ele cobra para ele aquilo é mediunidade, ele nem evoca. E está ali. Se quem está buscando lá ajuda tiver o médico, independente dele não estar evocando o espírito ou não, vai ter um espírito ali ajudando. E aí não estão nem aí para ganhar o crédito. Eles querem prestar o serviço. Aí aqui ele vai falar sobre saúde, aí já nasce. O limite da ação do passe. Às vezes a pessoa, isso acontece muito, os centros, todo lugar que a gente vai falar sobre isso, a gente chama a atenção dos centros, porque o centro não pode comer mosca na hora de anunciar o serviço do passe, nós falar, correr no mesmo erro que as igrejas fazem, no sentido, vem, você vai ser curado, vem, então, não é assim. Não pode prometer cura a ninguém. O que a gente pode prometer é ajuda. Uma coisa é estabilidade orgânica, outra coisa é cura. Às vezes a cura é a pessoa morrer. Ou então ficar com a doença. Ou então ficar com a doença para expurgar. Então, de repente, o equilíbrio orgânico, que é o que ela vai sempre ter. Então, aqui é o seguinte, olha, vem que nós vamos te ajudar. Sempre vai receber ajuda. A cura vai depender de um monte de coisas que estão claramente. Ô Paulo, a gente coloca muito aqui a questão da cura espiritual, que seria a transformação moral. Né? E antes da gente pensar numa cura física, nós temos que pensar nessa cura do espírito. Exatamente, porque entendendo esse conceito, o cara vai falar assim, olha, de repente a cura do espírito, ela passa pelo expurgo da doença no corpo. Estou botando para fora. Quando eu boto para fora, a alma está saindo limpa, porque o corpo espiritual está tranquilo. Deixou tudo ali. Uma outra coisa, quando você fala assim, o cara melhorou. Eu já vi várias vezes isso lá no centro. Vai melhorar, primeiro o cara morre. E como é que a pessoa vai entender isso? Realmente, como o espírito melhorou. É aquele raciocínio que Kardec fala assim, olha só. Você gostaria, o cara quando reclama que o outro morre, eu digo assim, pô, é a mesma coisa que você está preso junto com o amigo. O amigo foi solto, você não foi. E você está reclamando que ele foi solto. Então a morte, nesse sentido, é isso. Você está pesado, isso é argumento de Kardec. Então, você sai, liberou, quer dizer, o cara se liberou disso. Aí você prefere o quê? Que o cara fique sofrendo aqui? Se fosse perguntar para mim, o que você prefere? Morrer de mal súbito ou ficar numa cama? Claro que Não é mérito morrer rápido. Morrer tudo, foi embora, acabou. Mas tu tem que entender também. 15 do Evangelho. E para ficar sofrendo antes, ela sendo maconha para qualquer um, não. Não, mas olha só, mas olha só, é porque eu ia completar, mas a gente tem que entender também que se ocorrer isso é por conta da necessidade. Então, de repente, eu preciso ficar ali naquele estágio para que todas as vazelas fiquem no corpo, para que eu realmente expurgue aquilo ali.
que a gente, até para, tu vê como é que levar, até para orar a gente tem que saber. Porque, por isso é aquilo, ó, seja feita a vossa vontade. Nem pedir que fique, nem que vai. Nem desejar que ele morra para não sofrer. Deus é quem decide. E nem pedir para ele ficar. É pedir, ó, seja feita a vossa vontade. Porque aí você não está para ir dentro nem está empurrando. Ô Paulo, entre uma pessoa que desencarna assim, rápido, e a pessoa que fica sofrendo, qual seria que teria mais mérito nesse caso? Não é questão de mérito, é necessidade. Necessidade. Daquela reencarnação. Porque às vezes, se você for analisar assim, ó, por exemplo, alguém que comete um suicídio, ela está morrendo ainda muito fluido. Por quê? Porque está morrendo antes da hora. Aquele desencarne ali, o desenlace, o desencarne, você de sair do corpo mesmo, ele vai ser mais doloroso porque você está com mais corpo, vamos dizer assim, segurando o negócio ali. Quando a morte é morrida, em vez de ser morte matada, aquilo vai se dissipando. Eles usam até essa coisa, é um desenlace. Na morte abrupta, assim, fora do momento, é como se cortasse o laço. Então depende, não é questão de ter mérito ou não ter. E Deus é tão. Está atendendo aquela necessidade no momento? Fala. Deus é tão perfeito que quando eu tenho um idoso na minha família, que a pessoa vai ficando com uma certa idade, ela mesmo vai enjoando daqui. Entendeu? Ela não tem mais aquela vontade de viver. Mas isso também depende. Olha só, isso é outra coisa, a gente tem que tomar cuidado para a gente não deduzir coisas assim. Porque às vezes, por exemplo, eu e minha mulher, morre minha mulher, aí eu fico desanimado e morro logo depois. Às vezes eu posso estar forçando uma barra ali. Às vezes era para eu ficar mal. Eu creio que eu já presenciei duas pessoas assim, idosas, sabe? Uma foi assim, apagando com uma velhinha, uma vela mesmo. E a gente percebe que isso é natural. A pessoa já vai se distanciando desse mundo, Sim, com naturalidade. Mas olha sem só, esse apego. eu estou dizendo, olha só, quando a gente vai amortecendo, até pela postura mental mesmo, a gente vai amortecendo, isso é sempre vai esvaindo. Mas o que eu estou falando é que a gente não pode deduzir disso. Não. Que isso foi natural. Às vezes eu me desanimo como espírito e eu provoco aquele definhamento. Não é isso não. Não, eu estou com uma unidade de falar isso, porque a gente estava comentando até isso hoje no estudo lá de Campos, não sei quem saiu lá, e que foi a questão da postura do indivíduo, quanto ele se mantém ativo como espírito, o corpo calheiro. Aí eu contei até um caso de um amigo, um colega de trabalho, e se aposentou, mas é aquelas pessoas que estão com aquela ideia assim, vamos me aposentar, não vou fazer nada. Foi 3 meses depois lá visitar o time, o cara definhou. Então o espírito perde o motivo, a motivação de viver, a vitalidade, o objetivo, tudo isso. E aí eu comentei até, às vezes a gente faz isso com a mãe, com o pai, não faz nada, não, deixa fazer. Claro, não vai fazer de escravo, até falei isso para ele, até lá, vai chegar em casa mandar a mãe, a avó lavar louça, lavar roupa, isso então não mandei não, para ele ficar jovem, não é isso. Os caras faz de escravo. Mas a condição enquanto é que a pessoa tem que se sentir útil. Enquanto ela tiver manter, ela mantém aquela vitalidade. A minha mãe até hoje faz natação, faz as coisas dela sozinha, e ela se mantém com aquela vitalidade, enquanto o espírito predominando sobre o corpo. A com que idade? 80 e tal, quase 90. Vou fazer. As pessoas de 94. 81 anos? Peraí, deixa eu fazer a conta. Eu vou fazer 60. Ó, eu tenho no mínimo 84. Tá lá, faz natação, faz as coisas, tudo normal. Aí você observa a pessoa assim, a pessoa assada. Às vezes a pessoa que é mais travada assim, com menos saúde, menos idade, menos. E vê a pessoa a diferença de postura. Aí você vê o espírito, aquele nome espírito comandando o
corpo perde esse foco, esse objetivo de vida, aí é como desistir. Se você desiste, tudo aquilo que está sob o seu comando vai esvaecer. Aí, como ele fala de saúde? Saúde seria bem definida assim: é um estado da alma, presta atenção nisso, em que o espírito e o corpo têm condições de se encaminhar para a sua linha de progresso. Olha como é que muda. Saúde é o estado da alma em que o espírito e o corpo têm condições de encaminhar para a sua linha de progresso. Estou paraplégico, posso estar com saúde. É esse corpo que é o necessário para eu desempenhar o meu papel nessa encarnação? Então estou com saúde. Então, é uma outra visão. Inclusive tem um rapaz novo, teve na televisão há poucos dias, ele estava no auge, ia ser modelo, ele foi O para Fernando. Ele está fazendo palestra para Não, ele virou todo mundo atleta. lembrar. Ele virou um atleta paralímpico. Faz tudo uma coisa. E ele está servindo de exemplo Para para muita muitas pessoas. E olha o que eles chamam de a cura é a supressão de um mal. Totalmente. Acabou o mal. Estabilidade orgânica é o equilíbrio que se dá a alguém para que essas pessoas possam caminhar equilibradamente, amparadas pela força e misericórdia que o atendeu. Então vem um indivíduo que passa de cura. Cura é ele que vai conseguir pela purificação dele. Supressão do mal total. E que mal é esse? Quem fica doente é o espírito, não é o corpo. Então é suprimir aquele mal do espírito. É o desregramento. A estabilidade orgânica, que é o que a gente pode dar. Equilíbrio para que ele consiga caminhar. Então, se uma pessoa tem, já me falou paraplégico e veio ser atendido, ele vai sair daqui andando. Mas o que você vai fazer? Ele vai ter toda a assistência necessária e força para que continue com capacidade de seguir o plano reencarnatório dele. A gente pode falar até o caso de Chico Xavier, que tinha problemas, mas não atrapalhava em nada. Problemas físicos. Olha só, eu vou contar para vocês o que Inácio falou disso. A gente estava falando sobre causa e efeito, karma, esse negócio. Aí se falou do Chico assim, é aquelas doenças do Chico. E tinha catarata, tinha ferido na cabeça já, Tinha problema cardíaco. Mas com quanto tempo, né? Aí Inácio falou para ele, olha só, aquilo ali não tem nada carne. Aquilo ali é, como é que ele falou, consequência do desgaste natural do corpo. E na hora que ele falou isso, ele falou, pelo trabalho, vocês já esqueceram dos trabalhos, de como ele se dava ao trabalho? Aí alguém deve ter pensado assim, ou então ele é suicídio direto. Porque trabalhou muito, Inácio pescou. Provavelmente foi isso, porque ele na hora ele falou assim, aí, antes que alguém pense que ele é suicida, é só lembrar de que tipo de trabalho que ele ficou envolvido, de consolo para milhares, não sei quantos, milhões de pessoas. Aí ele fala assim, olha, espíritos, ele não tinha nada de carne. Ele falou assim, olha, aquilo ali era decorrência natural do desgaste do corpo. Que todos nós vamos ter. Aí ele falou assim, agora vocês queriam o quê? O cara tem que morrer. Vocês queriam que a gente fosse lá apertasse o pescoço dele, para matar ele? Eu ia responder até bem claro. Porque ele falou, aquilo ali foi desgaste. Não tem como. É um fusquinha, não vai durar a vida toda, uma hora vai parar. Foi o que fez. Então, aí ele completou assim, ó, espíritos como ele, Paulo, e falou mais uma ou duas lá, não conseguem produzir corpos doentes. Olha só, a saúde é do espírito, não tem mal, então não tem corpo doente, mas está na terra, é o carro que está pilotando. Meu amigo, uma hora que vai acabar. E ele usou, desgastou o carro, desgastou, mas para quê? Para transportar doentes, usou bem. Mas aí a gente vai ver também o amparo espiritual das pessoas que estão em
envolvidos efetivamente no trabalho, porque ele desencarnou trabalhando praticamente. E isso é uma bênção. Você vê, ele pode ter condições de ir até o final da Foi tarefa dele. isso. E aí ele ajuda no plano espiritual. Os trabalhadores, aí outra coisa, bom, tive uma vez lá. O pessoal estava assim, duas pessoas mais ou menos assim em volta, ainda dava naquela época para ficar conversando depois da reunião. Mas já não dava mais para o doutor Erma vir dar cascudo com o outro, falar com um, falar com o outro, o pessoal está reclamando. O pessoal mais antigo estava assim, pô, agora não tem mais aquele negócio de conversa com o doutor Erma. E o Altivo estava sentado. A mesa tinha acabado a reunião. Aí de repente ele falou assim, pessoal, vocês ficam reclamando, mas às vezes vocês são curados aí de doença que vocês nem sabem que tem. É a ajuda do plano O espiritual. motivo também foi um exemplo, né, Voltar ao Paulo? trabalho. Que mesmo ele estando com câncer, ele continuou no trabalho. Não foi? Continuou no trabalho, a história depois teve uma recaída, mas também ficou um dia no hospital. Então a gente vê que Um é amparo. um amparo. Porque não tem como. A pessoa que está voltada àquilo ali, trabalha com a cura, está envolvida naquele ambiente, não tem como o espírito não parar. É como os espíritos falavam para Kardec, o negócio da questão material. Pô, não te apoiar nisso seria não te amar. Aí tu imagina numa situação dessa, é claro, assim, o espírito teria que passar por isso, isso e isso. Mas a gente sabe que tem agravantes e atenuantes. E o mérito é pelo trabalho. Agora, como é medida esse mérito? Pela intenção, não é só apelação. Aí o exemplo que a gente tem do irmão Jacó. O que ele falou, o que faltou foi o quê? Uma sintonia entre a ação e a intenção de fazer aquilo ali. Por quê? Porque se você faz sem intenção, aquilo não garante a modificação interna. Se você tem a intenção você já aceitou, já fez e tal, a intenção aqui é a prova de que eu já entendi e já estou fazendo, então não precisa mais ter aquilo ali. E essa misericórdia sempre vai ter. Então a pessoa que vem ao passe de cura, a certeza que ela tem que ter, olha, você tem a certeza que se você fizer a tua parte, você vai receber sempre o melhor. Ah, mas qual é o melhor? É o melhor que for necessário para que for adequado à tua reencarnação, ao teu crescimento. A gente não pode garantir a cura. Eu presenciei uma pessoa foi assim, descobriu que tinha câncer de mama há uma semana. Soube que a gente era espírita, vou lá, queria ir lá, no centro foi. E foi falar com o doutor Erma, ele atendia nos intervalos das turmas para receber passe. Ela pediu para eu ficar do lado dela, para ajudar o que o espírito falasse. Ela foi, falou, contou o problema, que era o câncer de mama. O doutor Erma falou assim, não, olha, isso é operação material mesmo, do médico terreno para fazer. E puxou ela, postou ela aqui. Aí comigo aqui, eu falei, a minha dedução, por quê? Porque quando vai nessas situações, eu vejo, eu boto no passe de cura, eu não sei, na hora o pensamento que veio na minha cabeça foi esse, e me deu outra coisa, uma semana depois morreu. Aí você vê, quem está envolvido ali? Era a experiência que a pessoa tinha passado. O espírito não podia fazer nada. Aí tem umas coisas que, por isso que às vezes eu vejo as pessoas falando, isso é isso, aquilo é aquilo, é tudo perigoso. A gente nos encontra em medicina espiritual, a gente só dá exemplo quando o plano espiritual dá tudo. Porque ele sabe o antes, o durante e o depois. Então é a visão do plano espiritual, a visão espiritual. Não é eu aqui da matéria que não adivinhar. E nós uma vez falamos o seguinte, a história do câncer. Porque tem vários exemplos. Em tudo quanto é casa, tudo quanto é religião, você vai encontrar exemplos deles. Tem fulano que teve câncer, morreu, e
tem fulano que teve, ó, falava que tinha um mês, 15 dias, estaria 10 anos, 5, 2, 3, sei lá quantos. Que às vezes nem morre. Está ali, nem morre. Aí fala assim, por quê? Ele explicou, falando até de alguns exemplos que a gente teve lá, falou assim, olha, câncer, o negócio é o seguinte, porque aí tu não entende, né? Porque esse vai ao como é que fica o mecanismo disso? É porque os espíritos não podem tudo. Leva lá que o câncer, enquanto ele está, porque aquilo toma a célula e a célula vai degringolando. Ele falou que enquanto aquele processo é como se fosse um gráfico. Então, assim, quando ele está no ascendente e você descobrir, você pode tomar algumas medidas e você estancar. E até às vezes curar. Olha que ele está falando com intervenção espiritual. Ele não está dizendo só com remédio, não. Ele está incluindo isso. Ele fala assim, ó, mas quando está na descendente, olha a figura que ele usou. É como se fosse um caminhão sem freio, ladeira abaixo de chuva. Não tem como segurar. Então o que ele está falando? Que tem um período em que a doença está se instalando, que se você descobrir, você evita. E depois não há doutor que dê jeito, nem encarnado, nem desencarnado. Aí o que você conclui? Quando, que é o caso dela, só descobriu quando estava no descendente. Se só descobriu depois, é porque tinha que passar por aquilo. Se você descobriu antes, ainda tem uma possibilidade. Então entra aí várias circunstâncias de atenuantes, agravantes, vai entrar tudo isso em qualquer situação. Mas isso é para a gente entender, porque às vezes a gente tem uma visão de que pode tudo. A gente vai ver aí que não é bem isso. A gente vai ver que não é bem assim. O que a gente está vendo no limite é isso. Aí ele coloca aqui, ó, a diferença entre recuperação orgânica e cura. Indispensável, isso aí é Joana de Ângeles, lá no Dias Gloriosos, capítulo Recuperação e Cura, que a gente mostrou aqui, justamente você vê, ó, dois espíritos diferentes, um com um livro publicado e lá nasce com uma entrevista também de estudo, falando a mesma coisa. Joana de Ângeles, indispensável fazer essa diferença técnica, aí está comparando tecnicamente dois processos. Entre os processos de recuperação orgânica e o de cura. O primeiro processo de recuperação orgânica, ele diz respeito ao refazimento dos equipamentos celulares que desajustados recompõem-se, você recompõe aqui, e voltam a funcionar com equilíbrio, nem sempre significando que houve um retorno à saúde. Enquanto que o segundo, a cura, se verifica nas engrenagens mais delicadas da estrutura da constituição celular. Por quê? Ela na origem. Mudou o espírito, você não tem mais marca daquilo ali no corpo mental e não vai passar mais nada no corpo espiritual referente àquilo ali. Você matou na causa. No outro, você está trabalhando com efeito. Então, de repente, assim, pô, fulano tem que viver mais 10 anos. Vamos dar uma guaribada nele aqui, para segurar até ele cumprir o período que ele precisa. Está bem claro isso? Tá. Vamos propor as seguintes questões. Essa é para pensar. Por que Jesus não curou todos os doentes em sua época? Porque nem todos tinham a fé, Oi? todos tinham fé, todos tinham fé, nem a fé. Assim, lá. Quem dá mais? Mas peraí, é 880. Ninguém fala nada. De repente combina e fala todo mundo, só para te entender. Vai. Alguém. Fala bem. Assim, ele conhecia as pessoas, ele sabia que se curasse, eles iam fazer coisas mais erradas e iam complicar mais ainda. Mas ela falou.
Olha, Ela falou tudo. E olha, no capítulo, eu falei item, mas é capítulo 14, fala sobre isso também, que a pessoa, quando às vezes tem uma determinada enfermidade e que aquela enfermidade não se melhora, ela tem que desencarnar e ir para um plano espiritual, né? Melhor. E acontece que Jesus sabe do nosso mérito e das nossas condições. E aí, seja o mérito nosso para que vencemos ou não. Não é? Tá. Por que em muitas curas Jesus dizia ao paciente que ele não pegasse mais para evitar que ele causasse coisa pior? Acontecesse coisa pior. Vai, não pega mais. Não, mas acontecer coisa pior. Por que não falava isso? Porque se ele ficasse curado, ele ia meter coisas ainda. A coisa até pior. A chance que ele estava tendo de Pra quê? reforma, uma reforma. Essa reforma, você Vai e não pegue a mais. casa é cair. A gente tem que fazer a pergunta, para que eu quero a saúde? Para quê? Porque a doença dele é decorrente do pecado, do erro. Entendeu? Porque Então, se ele se ele continuar pegasse a de pecar, novo, o que ele ia voltar a ficar acontecer? doente. Ele ia voltar Ó, outra visão. Será que ele já tinha consciência? Antes ele não tinha consciência do erro, depois ele já estava tendo consciência do Olha Ou só. surgiriam novas doenças, né? Vamos lá. Ó, de acordo com a doutrina espírita, fica claro que por essas palavras Jesus fez uma ligação entre o comportamento moral e a cura do corpo. É por isso que muitas doenças, apesar de poderem ser curadas, não são exatamente para priorizar a cura do ser moral, ou seja, a cura do espírito, que nos remete a uma ética que rege esse processo. Lembra daquelas situações que a André Luiz está lá? E aí o cara fala assim, não dá mais passa nesse cara não. Porque se ele ficar bom disso, nunca mais ele volta aqui. E ele precisa ficar aqui para escutar uma doutrina. Isso é um caso. Outros casos, que está lá naquela pergunta que nós fizemos, eu vou botar assim, ó. Isso foi Inácio que também falou para a gente. Porque quando o cara fala assim, ó, vá e não pegue mais, é um processo, porque a doença não é punitiva, ela é educacional, ela é educativa. Então equivale a dizer o seguinte, se você já aprendeu o que tinha que aprender, não precisa mais sofrer, não vai sofrer. Mas, em algumas situações, eu observo assim, pô, o cara está direitinho, está pagando as prestações direitinho, faltam 4. Vou chegar para ele e dizer, olha só, toma a escritura, que você até agora tem feito tudo direitinho e eu confio que você vai fazer. Então estou te adiantando aqui, mas se você parar de pagar, eu vou tomar a casa de novo. É isso. É um adiantamento que serve para incentivar aquele que está se transformando e aqueles que estão em volta, que vão ver. Então, em termos do processo, a gente sabe que ele só vai ser curado se tem cabimento. Ter cabimento ele já aprendeu o que tinha que aprender? O processo está completo? Tá, então pode curar. Por quê? Porque ele não vai gerar mais aquilo. Se ele gerar, o corpo vai sofrer. Isso que ele quer, exatamente o que ele quis dizer. Se você errar de novo, o teu corpo vai espelhar essa doença novamente. E para outros, como na mulher Moisés, que ele falou, tua fé te curou. O processo está pronto. Não foi ele que curou, ele não teve que dar empurrão nenhum. Porque aquele processo já tinha se completado. Ela estava pronta a ponto de, quando ele passou, a carga que ela precisava para completar o processo, ela puxou dele, sem lhe dar. Ô Paulo, eu tenho uma pessoa na minha família que teve um câncer. E ele fez todo o tratamento, cirurgia, quimioterapia, tudo, e o médico falou que ele estava curado. E ele ficou numa satisfação incrível. Daí a 2 meses apareceu em outro lugar. E não teve isso. Então, realmente é uma coisa que a gente não pode ter uma lógica em cima disso aí. Porque cada um é cada um.
E aí você vê por que o médico errou no que ele falou, porque ele está vendo só o corpo. Se o médico estivesse olhando, mas também nem sempre eu vou falar, mas estou falando, ele estaria vendo a mácula no corpo espiritual, porque aquilo ali não nasce do nada. Mas aí vem uma outra coisa, para a gente exercitar mais um pouco disso. A gente fala assim, Jesus, ele olhou ali. Nesse cara que o processo não está pronto, ele teria condições de curar o cara? Sim ou não? Se ele quisesse, ele poderia. Ah, Jesus, né? Jesus, se quisesse Se curar, ele quisesse, ele poderia. Só se o camarada não tivesse. se eu disser que não, vocês vão tacar pedra em mim? Eu acredito que não. Você tem essas informações também. A lei, existe uma lei. Mesmo Jesus, ele tem condições de curar, mas com a remissão de Deus. Olha só, o que a gente chama de permissão de Deus? Porque Deus é o nosso É o Pai. médico. Quer dizer, se for permitido por Deus. Não, olha só. Seriam exceções. A lei divina é imutável. Pede água. Eu posso beber água? Vai lá, não. Pode. Não, pede, eu sou Deus. Posso beber água? Deixa eu brincar de Deus. Tá. Não. Isso é permissão que ela pediu a mim? É isso que vocês estão entendendo como permissão Não, de Deus? diferente. Aí, Como é que Deus permite ou não permite alguma coisa? aí não, aí será, se eu pedir água, ele Não, É a lei natural. Peraí, vocês estão falando o seguinte: permissão de Deus. Como é que a gente mede se Deus permitiu ou não permitiu? Deus é justa. Não, mas como é que é? Olha só, por que eu conheço os atributos, mas o que expressa a vontade de Deus? É o nosso conhecimento. Chegar Tá pelo conhecimento. Onde está expressa a vontade de Deus no universo? É quando ele criou a As suas leis. Nas suas leis. Olha só, nas suas leis. Então, quando eu falo, tem permissão de Deus, está dentro da lei. Olha só, está dentro da lei, meu amigo, só tem uma resposta: ou está ou não está. E se não tiver, nem Deus vai mudar. Por quê? E a lei não pode Ele ser não revogada. é exato. Por isso a perfeição. Não vim derrogar a lei. Jesus falou isso. Então, olha só, por isso que eu estou falando, para atacar Agora, pedra. existem os atenuantes. Ué, mas então. As atenuantes estão dentro da lei. Da lei. Então, olha só. O caso de Saturnino. Exato. Então, olha só. Eu às vezes eu me exponho, porque tu falar um negócio desse, dependendo da Carolice residente ainda, mesmo no espírita, o cara vai fazer cara feia. E se fechar o raciocínio, não vai nem entender o que eu estou falando. Porque a pessoa. Porque já criou. Porque também a pessoa está muito ligada à questão do milagre. E achar Que tudo é possível. que Jesus pode tudo. Pode. Qual o limite do poder de Jesus? Eu creio que Jesus pode sim. Só Sim. depende. da Olha só, nossa- depois que tu fala isso, não fica claro? Aham. Por quê? Qual é o limite do poder de Jesus? É a lei. Então ele não pode tudo. Ele pode tudo o que tiver dentro da lei. O que tiver fora da lei, ele não pode. Certo, mas se ele Oi? quiser, ele tem poder sim. Mas de acordo com o nosso Não tem. mérito, se eu tiver mérito, Não tem. Olha só, vou te provar. Olha só. O argumento: Jesus manipulou os fluidos desse planeta com a ajuda de outros espíritos, fez o cenário, fez. Aí o desavisado, pô, se ele fez isso tudo, ele pode chegar e me curar. Me curar não. Ele pode dar estabilidade orgânica no meu corpo físico, no meu corpo espiritual. Mas ele pode fazer com que eu, como espírito, me transforme? Não. Então me cura. ah, então você até me desanimou, sabe por quê? Oi? Se Jesus não tem essa capacidade de ajudar de curar,
aqui, ó. Tu está buscando a recuperação orgânica através do passe. E vai buscar cura através da transformação moral. Então não adianta você só vir no passe e não vir aprender o Evangelho, aprender a doutrina espírita e botar isso em Isso prática. é tudo contexto, então. Oi? É tudo contexto, então. Depende também da pessoa, da mudança moral. Mas só depende, isso não é bom descobrir que depende só de mim. Olha só. Às vezes, eu até brinco quando a gente fala isso, assim, ó, tem uma má notícia e uma ruim. A má notícia é que toda doença que a gente tem é decorrente dos nossos desvios da lei. Essa é a notícia ruim. Pô, mas qual é a boa? Eu não posso reclamar de ninguém. Qual é a boa? É que se eu sou responsável pela doença, eu sou responsável pela cura. É só querer. Eu já estou concordando com a oração do meu irmão. Na hora que ele vai deitar, ele fala assim: Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Amém. Não, tudo bem. Sabe de todas as coisas. Beleza. Fez uma referência, mas não pediu nada. Olha só. Ó, isso é perigoso a gente falar numa reunião pública, por exemplo. Cara, isso dá um fuzuê desgraçado, porque é um choque, que as pessoas ainda levam isso. Não, Jesus pode tudo, pode, desde que esteja dentro da lei. E olha só, dentro do que eu expliquei de mecanismo aqui, como André fala, eu posso até chegar lá e equilibrar todos os micro-organismos que estão a serviço daquele corpo todo. Mas eu não posso mudar o motorista. O carro, eu posso botar ele 0 bala, porque é material. Eu mexo lá, dou passe, mexo tudo. Pô, eu criei a Terra? Eu criei não. Eu criei o cenário da Terra de manipulação fluídica 80. Botei. Só que o motorista, meu amigo, não é o carro. O motorista, ele só vai parar de bater se ele entrar na autoescola e aprender a dirigir. O carro, quem conserta o carro é mecânico, é os caras que estão ali. E o motorista é só autoescola. Entendeu? Então ele pode até dar aula. Mas aonde fica então o pé de obter abrir a porta, abrir, bater e abrir sem usar? Onde fica isso aí? Isso aqui, fica aqui. Fica aonde eu posso mexer. Olha, a gente não pode nem mandar nem os nossos filhos. A gente não obriga nem nada aos nossos filhos. Se segurar muito até os 17, 16, depois, ó, babau. Ah, não, eu não penso não, eu luto pelos meus até hoje, com 33 anos. Olha só, lutar, tu pode lutar até você morrer. E ele pode estar olhando para a tua cara e falando assim, sim, mamãe, mas não vou fazer, aquilo não vou fazer. Fala assim, mamãe, não vou fazer. Oi? Sim, mas quem tem a capacidade de hoje, na hora que eu falei com meu filho, é só ele. Que eu não ia para a roça, porque eu tinha um compromisso 7 horas, eu sei que ele achou uma besteira da minha parte, mas um dia ele vai ver que eu não estava errado. Então, o dia que ele vai ver, olha só, que dia que ele vai ver? Quando ele quiser. Quando ele quiser. Talvez quando o sofrimento bater. Isso aí. Olha só, vamos esquecer filho, que aí entra do lado do pessoal, a gente acaba numa associação. Mas ó, vai. É igual você falou assim, você pode pegar o carro, mas o carro sério. Mas quem vai conduzir o carro é o motorista. Então ele vai onde ele quer. Olha a mesma coisa, você que eu estou com um problema. Vamos fazer um raciocínio meu, que os espíritos já falaram para a gente. Qual é o único momento ou em qual situação que o espírito é livre? Qual a única situação do espírito é livre? Depois que ele desencarna. Quando ele se liberta das chamas. Não. Quando ele dorme, não. Quando ele se liberta, não, assim, livre é o seguinte, ele, com a liberdade, se fala, como que é liberdade? Só no pensamento. E por que ele fala que é só no pensamento? Porque ninguém pode comandar o pensamento do outro. Ninguém pode ninguém pensar, né? Se você quiser.
bem de cara, se ele está livre, Não importa onde a pessoa esteja, ele pensa o que ele quiser, né? pode estar preso, 4 paredes, ele vai estar livre, naquela condição. Então, não é pelo pensamento que eu estou doente ou são. É igual você falou, né? A pessoa Não tá tem com jeito. problema de Aí saúde. Jesus vai lá, ajeita tudinho. Aí eu não quero ficar curado. Eu crio a doença novamente. Aí, está na UTI, sentada, e até eu falando com a mãe dele hoje, ela falou assim, Sueli, por favor, pede todas as religiões, para que o meu filho, ela é católica, né? E nem falava das mentiras aceitar. Pede lá nas suas reuniões, porque eu não sou como a mãe de Jesus para suportar de perder o meu filho. Só que ele praticamente está vegetativo. Já teve convulsão, tem 2 semanas que está fazendo, né? E a parte da cabeça foi perdida ali com um acidente. E ela está nessa questão, querendo, pedindo ao ponto do próprio médico assim, com ela. Só as orações para conseguir, porque através das orações é um medicamento mais rápido que chega para ajudá-lo e também que faz o medicamento atuar conforme Deus achar melhor, o médico falou. Mas aquela ansiedade de que fique a pessoa que está numa situação como a dele, de ficar, né, de sobreviver, a gente sabe que vai ficar cheio de sequelas. É um pedido até injusto, né? No meu ponto de vista, eu não vou pedir para Deus fazê-lo. É nessa hora que eu seja feita a nossa vontade. Infelizmente, Mas ela falou, eu não sou como a mãe de Jesus, eu não tenho como aceitar. mas olha só, esse negócio da gente falar isso, fica até um negócio que parece frieza. Mas não é. Quando a gente age assim, e aí eu vou botar a gente para a gente raciocinar como a gente faz e a gente faz isso mesmo. A gente só está pensando em nós mesmos. Nós não estamos pensando Está pensando no outro, na outro, pessoa. gente. Nós estamos pensando nas nossas fraquezas naquele momento. E não tem como. Aí você vê, é uma hora de trabalhar a imortalidade da alma, reencarnação, manutenção da individualidade, todos esses conceitos que a gente bota à prova na hora que passa por um problema desse. Agora, aí você vê, mesma coisa, o que se pode fazer para ajudar ela? Eu vou, amanhã eu vou falar alguma coisa, então. Não, assim, aí você pode ajudar, você pode dispor isso, dispor aquilo, só mudar a cabeça dela, não tem como. Você não tem esse poder. Então a ideia, você vê, quando bate na gente entende. É essa sensação, quando você fala em Jesus, olha a tua reação como é que foi. Caramba, se Jesus não pode, quem pode? Eu, no caso você. Cada um pode por si. O problema é que a gente está querendo sempre que seja de fora para dentro. Aí você descobre que Jesus não pode, mas Jesus não pode é porque a lei diz que quem se cura é cada um, cura a si mesmo. Um não pode curar o outro. Aí a ideia que se passa, aí vem aquilo que nós falamos, você falou lá no início, né? A gente tem aquele crachá ainda, não crachá, aquele clichê, que a gente já vê em várias encarnações com aquele negócio, do milagre, de que Deus pode tudo, Jesus pode tudo. E a gente fica esperando uma ação externa para que aquilo ali ocorra. Paulo, acho Quando o que caminho é mais simples. aí que está a diferença entre a recuperação orgânica e Jesus pode fazer Pode uma recuperação orgânica geral, mas a cura. a cura depende. Ó, aí que vem aquele negócio. Não quer dizer que ele saiba menos. É que isso não é da alçada dele. Não é da alçada de ninguém. Aí você está entrando num
mérito de quanto ele sabe e o quanto ele é perfeito. O que está se colocando é que o mecanismo de cura ele passa pela modificação do próprio. O Evangelho fala nisso. Às vezes a gente danifica um órgão da gente, danifica o órgão todinho, depois a gente quer que Deus mande um milagre. Exato. E ele falou direitinho, a interpretação é exatamente essa. É entender recuperação orgânica e cura. Se não entender isso, o cara vai ficar Por isso que eu sempre falei com direcionando errado as forças. Eu sempre achei isso, eu até comentei com você, que aquilo que você fala aqui é mais importante que o passe de cura lá, porque aqui a pessoa vai mudar o pensamento Exato. dela. Aqui você está trabalhando na causa, lá você está dando uma guaribada no efeito. Isso aqui é perfeito, isso aqui é perfeito. O problema é que a gente ainda reage a isso por conta daqueles resíduos que a gente tem. E quando tu fala isso, a pessoa acha que você está desacatando Jesus. Eu falo, não. E depois que explica, não fica bem claro. Mas antes de você entender, meu amigo, a primeira reação é a pessoa, como é que fala isso de Jesus? E se falar isso com o evangélico, então? Aí não adianta por exemplo, não adianta eu vir aqui, tomar passe, para me curar de um problema que eu tenho de saúde, e eu saio daqui e vou. Olha só. Você tem que apontar coisas que vai danificar. Exatamente isso. Aí, quando acontece isso, eu boto a culpa em quem? Não passa aqui na casa do O médico não é um médico bom, o centro é fraco, o espírito não presta, olha só. Aí eu boto a culpa em todo mundo. A culpa é nossa mesmo. Atrás de assumir a culpa, a gente nunca assume. A gente não assume. Entende como é que é o processo? Então, para entender esse processo, por isso que os espíritos sempre falam, olha, não adianta a pessoa, e aí os outros pensam que isso é para fazer a pessoa ficar dentro certo, para conquistar a técnica. E os espíritos falam, olha, quem participa do passe de cura, vem pelo menos a uma reunião. Um outro exemplo, um amigo meu, trabalhava comigo, o chefe dele era aquelas pessoas que deixavam o cara sob pressão, e ele tinha uma mente fraca. Estava se deixando levar por aquilo ali, estava com o sistema nervoso atacado já, estava começando a tomar psicotrópico, e acho que trabalhava na indústria farmacêutica, tinha até essa facilidade. Não que ele pregasse, o médico passava, aquele tipo de conhecimento. Aí ele vai, alguém pediu, leva lá no Leão Denis, eu levei. Mesma coisa, pediu para acompanhar, ficar lá do lado do doutor Elo, fiquei do lado. Aí o doutor Elo falou para ele, meu filho, o que você tem que fazer é o seguinte, venha à reunião, venha e assista a reunião para você renovar seus pensamentos. Aí eu ainda falei assim, não precisa nem de passe, não. É só ele assistir as reuniões, ele falou assim, traz ele das reuniões, que é só ele assistir a reunião que ele vai renovar o pensamento dele e sai dessa faixa. Aí ele foi a uma reunião, eu encaminhei ele para a Emília, a Maria Emília. A Maria Emília, qual era a proposta da Maria Emília? Tirar o psicotrópico e substituir o remédio homeopático para aliviar. E ele, indo assistir as reuniões, resolveria. Não foi mais. Então ele estava num processo obsessivo já, ele não foi mais, ficou dependente, nunca mais apareceu, o estado foi agravando e ficou naqueles estágios de obsessão, possessão, não sei como é que nunca mais ouviu. Então você vê que uma coisa que no início era o próprio espírito usava o passe de cura. Parecia tão suave, né? Não, assim, mas a vontade dele. Vontade dele também. Que aí você vê a condição. O próprio espírito ali poderia ter resolvido, porque era dele, não dependia do outro. Porque o psicotrópico vai atenuar aquilo ali, a ligação, vai tirar ele um pouco do ar. Mas o que ele precisava ali era ele sair daquela faixa. E ele não saiu. E
E você de fora fazer o quê? Não tem como fazer nada. Infelizmente. Não há como você ajudar alguém que quer ser ajudado. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar mais algumas coisas, tem 10 minutos, para a gente não adiantar começar a falar sobre o centro de força, não pegar. Mas a gente tem mais coisas aqui e a gente vai aproveitar e tirar algumas dúvidas sobre isso. Tem muita coisa interessante. Quando você fala em termos de você ir no passe, de você fazer, de você dar todo apoio, se a pessoa, como se fosse, você fala, mas tem casos que a pessoa vai, toma um passe e tem uma melhora, e às vezes fica boa, vai se lançar. Então tem algumas situações que o espírito, vamos dizer, os espíritos que estão responsáveis pela pessoa, vamos botar assim, os espíritos protetores, às vezes forçam uma situação de saúde para que o espírito chegue até a casa espírita. Na esperança de quê? Que a pessoa ali escute algumas coisas e passe a frequentar e mudar o seu pensamento. E fica naquela situação, mas aí o livre-arbítrio. Se não bateu, se não tocou, vai embora. Outras têm realmente a doença, chega lá com a dor, o espírito entra naquele processo, ajudando, dá estabilidade orgânica, e ao mesmo tempo começa a trabalhar na parte doutrinária. A pessoa vai juntando aquilo, vai assimilando, vai indo. Às vezes ela pode atingir ao processo realmente de cura, porque a cura está relacionada a um desajuste de um determinado ponto. Isso aí tem que entender também. Se eu estou com uma doença que ela é kármica e que está vindo, eu estou expurgando, aquilo é referente para me educar em algum ponto. Se naquele ponto eu já me eduquei, então ele vai embora e vai subir. O que não quer dizer que eu não tenha outros problemas. Então são aquelas pessoas que às vezes passam, são curadas e somem. Então aquilo ali, a pessoa passou, foi curada no que estava devido, no que tinha cabimento, no que está ali, mas não aproveitou a oportunidade. Ainda está no receber. Então a cabeça da pessoa, se não mudar, ela vai ficar naquela mesmice. Então, aí eu não sei se é de propósito, se não é de propósito, mas esse tipo de esclarecimento, para quem vem ao passe de cura, ele seria fundamental para quê? Para que a pessoa não ficasse esperando algo que não pode ter. Senão a gente vai ficar fazendo igual essas igrejas, os diversos nomes, qualquer tipo de religião, que fica prometendo cura 3x4, quando a gente não pode dar. Você não pode prometer isso. E aí você cria, qual é o problema disso? Você criar uma desilusão. E a pessoa, quando ela passa a não ter mais confiança, ela se afasta. Então, realmente, o entendimento desse processo é fundamental para que ela busque as coisas corretas. Porque a limitação, ela é, vamos dizer assim, ela tem que ser entendida da melhor maneira possível, porque se nós não aceitarmos essa limitação, vamos dizer assim, uma limitação de uma doença que me impõe uma restrição física. O que os espíritos falam quando a gente passa por essa prova? Não vamos entrar aí no método de classificar como prova ou como expiação, vamos chamar de prova, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação, vamos chamar de prova. Para eu me dar bem com isso, como é que eu tenho que passar por ela? Uma forma resignada. Sem baixar, resignado. Então, se eu passo por isso resignado, ou seja, entendendo que aquilo ali faz parte da lei, que eu estou ali com aquele desequilíbrio, porque eu causei, e eu estou aceitando essa limitação como sendo algo que eu estou resgatando, beleza? Até aprendendo e tirar daquela situação o aprendizado que ela me impõe.
Eu fazendo isso, eu estou me curando, Cumprindo com a lei. cumprindo com a lei. A revolta, ela vai fazer o trabalho contrário. Eu vou ficar remoendo aquilo ali, eu vou trabalhar aquilo ali de uma maneira não devida, e ao invés de eu gerar o equilíbrio, eu vou continuar com aquele desequilíbrio. Então, a postura que o indivíduo tem que assumir. Por isso que a condição da doutrina espírita, em termos de esclarecimento, ela é efetiva para o espírito no sentido de buscar a saúde integral. Porque, ou seja, nesse ponto, ou naquele ou no outro, se o espírito for adquirir o equilíbrio e for buscar e constatar que isso tem a ver com o cumprimento da lei, a gente vai ter menos desvios. Se eu tiver menos desvios da lei, eu vou ter menos desequilíbrios como consequência disso. Então, eu não vou estar gerando pontos de desequilíbrio e não vou gerar doença. Por isso que ele fala, espíritos como Chico, como Paulo, não produzem corpos doentes. Por quê? Porque são equilibrados como espírito, que é diferente de uma condição física. Porque você pode ter saúde, feita saúde, mas chegar a um ponto que as condições materiais desse corpo, elas vão diminuindo, mas chega uma hora que vai falir. Então isso é desgaste natural do corpo, não tem nada a ver com o desequilíbrio do espírito. Tanto que o que acontece? Você vem de uma família que geneticamente é perfeita, gera um corpo perfeito. No momento que eu curvo, molécula a molécula, corpo espiritual, esse conjunto, com o corpo físico, vai passando o tempo, quando eu vou ligando molécula a molécula, se eu tenho molécula desequilibrada no corpo espiritual, o que vai acontecer? E ela é matriz, eu, num determinado momento, eu vou espelhar esse desequilíbrio que eu tenho no corpo espiritual naquele corpo físico. E aí vão aparecendo as doenças, fruto daquele desequilíbrio, mas ela está sendo espelhada em quê? No corpo que não tinha problema genético nenhum. E às vezes, aí você fala, às vezes a pessoa fala assim, não, na hora que uniu lá o espírito e o corpo, já gerou aquele desequilíbrio. Não necessariamente. Aquele desequilíbrio pode aparecer lá com 30, com 40 anos. Agora, essa questão dessa doença, ela pode ter vindo de outra existência como dessa atual, né? Sim, causas atuais e causas anteriores. Então, geralmente, as que vêm dessa, elas são provenientes de ataques físicos. Nós vamos ver isso depois. Porque a doença, por comportamento moral, eu estou falando assim, eu matei, eu fiz isso, fiz aquilo outro, esse negócio só vai eclodir no corpo espiritual, isso lá, quando eu estiver desencarnado, quando eu tomar consciência daquilo, me arrepender, aquele processo. Vi o erro, assumi, me arrependi e vou resgatar. Tem que completar esse processo. E esse resgate vai acontecer quando eu liberar o corpo espiritual para poder vivenciar aquilo. E só acontece isso quando eu tiver bala na agulha para cumprir. Pois é. Aí é a questão do fardo. Paulo, essa questão, você colocou muito bem, o problema da doença aparecer com 30 anos. Às vezes a pessoa tem uma saúde, de repente aparece uma doença, as pessoas da família levam até um susto. Mas não, ela não. Agora, essa doença, o que eu ia perguntar? Essa doença, ela pode ter sido da outra como no presente, como você falou. Mas no presente, olha a ressalva que eu falei, essa carne, ela vem assim, com um desequilíbrio que eu tive, que eu reconheci, e que eu permiti que ela saísse do corpo mental para o corpo espiritual. Quando sai do corpo espiritual, vai eclodir o corpo. E aí pode ser isso, veio, e num determinado momento, aquilo ali vai aparecer no corpo físico. Então ela está vindo de dentro para fora.
certa. Quando o ataque é de fora para dentro, ele é mais físico, é tipo assim, eu nessa encarnação eu comecei a nem a beber, e a fumar, e fui prejudicando o fígado, fui prejudicando o pulmão. Eu vou ter uma doença nessa encarnação proveniente ao ataque do corpo físico, que se eu fiz isso com constância e com muita intensidade, vai marcar o meu corpo espiritual de fora para dentro. Então isso é claro que no fundo disso tem sempre um desequilíbrio moral. Mas eu estou separando bem o ataque físico que eu estou fazendo, porque é um desequilíbrio moral, mas que o resultado disso é um ataque físico. Eu estou jogando bebida e tudo para dentro. Eu estou me prejudicando. Qualquer outro tipo de droga, como se fosse excesso de comida também. Claro que no fundo tem uma causa moral, mas isso dá como resultado um ataque físico. E se eu estou atacando aqui, por exemplo, o fígado, quando eu álcool, estou bebendo o fígado de álcool. Porque como está molécula a molécula, as moléculas sutis estão indo para o fígado do corpo espiritual. Como está no corpo espiritual, próxima encarnação vai explodir no corpo físico de novo. Porque também Aí eu gerei uma doença para outra encarnação. Porque essa doença também só aparece quando a gente tem condição de passar por ela. Por isso é consciencial. Quando a gente diz a expiação, isso a gente tem que falar, que foi uma aula que o Tio deu para a gente no ano, que a gente falou, vocês têm que estudar mais, esclarecer mais o que é a prova de expiação. Nós fomos ver umas aulas dele. E ele fala exatamente isso. Prova é quando há aprendizado. A expiação, no sentido técnico, é expurgar, é botar para fora. Em várias passagens, a expiação é usada como sofrimento. Em outras, ela está como definição técnica de expiar, expurgar. E isso tem que ser consciencial. Porque se não for consciencial, você não está expurgando nada. Porque o Evangelho fala, porque tem muitos espíritas que acham que a expiação está ligada só ao passado. Mas o espírito, quando tem uma certa elevação moral, ele pode solicitar uma expiação para avançar mais rápido. O Evangelho fala isso. Sim, mas essa expiação, ela é sempre um ponto que eu tenho marcado lá. Mas eu pedi que passasse por ela. Não, mas sempre, olha só, toda expiação eu peço, porque é consciencial, essa é a palavra que a gente usou. Toda expiação nesse sentido técnico de expiar é consciencial. Porque se não for, eu estou expiando. Porque esse processo de expurgo, ele só vem com a minha consciência, porque é educativo. Não tem sentido aquilo acontecer sem meu conhecimento, sem meu consentimento. Por isso que às vezes confunde. É porque tem muitas palavras, muitas situações no Evangelho, que a expiação está sendo usada como sinônimo de sofrimento. Aí eu falo, vou expiar. O Evangelho fala que quando você não lamenta, é porque você está aceitando. Já aceitou aquilo ali para o seu avanço. Então é expiação. Depois você vai falando. Aí é difícil você identificar se é prova ou expiação? É. Mas uma coisa você já pode eliminar. Se o cara está chiando, não é expiação. Porque expiação é consciencial. Isso também Isso fala é complicado. Muita gente boa confunde isso. Isso eu falo também no capítulo 15 do Evangelho, do 14. Eu li essa semana. Quando a pessoa não lamenta, ela está aceitando e está conseguindo superar aquelas dificuldades. Tanto que às vezes a gente age como assim, fulano está espiando, como se aquilo fosse algo ruim. E espiar não está para fora, quem está botando para fora está se livrando, quem está se livrando também. E como você só passa por aquilo, quando você tem capacidade, é porque você já superou. Então é conhecimento adquirido. Prova é adquirir conhecimento. Expiação é botar para fora, o que você já aprendeu. É passar por uma situação que você pode passar porque sabe e pediu. Porque não tem como impor uma expiação. Aí, impor um sofrimento.
Não é expiação no lado técnico, na definição técnica. É bem complicado isso. E a gente às vezes vê a pessoa falar o contrário, como se fosse o contrário. Expiação é uma coisa ruim, ela está espiando. Quando nós estudamos isso, a gente falou, caramba, e a gente achava que eu quero mais espiar, porque é sinal que eu estou. A gente até brinca, igual aquela criança que brinca, mas não brinca. A gente falava que é café com leite. Café com leite. Não, se o cara está sofrendo, é porque pode. Nessa condição de expiação, não quer dizer que todo sofrimento é expiação. Porque pode ser uma situação ali que ele tem que passar para aprender. Por isso que é difícil. Isso eu lembro que no estudo, como o Tico colocou, e depois quando a gente perguntou o plano espiritual, de novo, o negócio é que não tem como só o plano espiritual olhando e vendo pode falar que é a expiação. Mas você olhar a situação, tu não tem como definir. Porque tu não está dentro da situação, não conhece o âmbito todo. No próximo mês, a gente vai estudar o centro de força, centro de definições e localização, o passe dos centros de força, porque tem alguns mecanismos ali, e a visão funcional de cada um. Isso aqui, quem quiser dar uma olhada, isso aqui nós tiramos no domínio da mediunidade, eu acho que é o domínio, que ele fala dos centros de força todo. Mas é só para a gente fechar aquela estrutura que a gente colocou.